Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje a gente vai estar estudando estequiometria, né? Agora começando mesmo o tópico, né? Que é aquele que eu falei na semana passada que você estuda as proporções das substâncias envolvidas em reações e tudo mais, lembra? Então, agora a gente vai estar vendo isso daí. Vocês devem ter lido no livro aí, né? Ele apresentou uns conceitos para vocês, 3 leis importantes, né? Lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação de massa, a lei de Proust, das proporções definidas, e lei de Gay-Lussac, com o lance dos gases lá, né? Deixa eu ver qual que é o nome bonitinho que ele dá. Lei volumétrica de Gay-Lussac, é assim que o livro coloca. Então, rapidamente, o que, que isso quer dizer? Vamos ver aqui. Então, vamos pegar um exemplo. C6, H12, O6, mais oxigênio, dando CO2 mais água. Então escrevi uma reação aqui. Deixa eu só balancear. 6 aqui, 6 aqui, 6 com mais 12, 18, menos 6 sobra 12, 6 aqui. Pronto. Então essa é a reação da queima da glicose, né? Esse composto aqui vocês devem saber, ou se não sabe agora sabe, que é a glicose, né? Que é o combustível para o nosso corpo funcionar, né? Então tudo que a gente come vai ser convertido nessa coisa aqui, essa glicose, que é o que movimenta as células, né? Através do processo de respiração celular. É isso que a célula vai consumir para gerar energia, né? Fazer trabalho, movimentar seus músculos, toda aquela coisa. Então, é o seguinte, a ideia é a seguinte, você vê aqui, né, pelos coeficientes estequiométricos, o que são mesmo coeficientes estequiométricos? São esses números que tem antes das substâncias, né? Quando não tem nada escrito, quer dizer que é 1, né? Então aqui a gente lê da seguinte forma, que uma molécula de glicose reage com 6 moléculas de oxigênio para formar 6 moléculas de gás carbônico e 6 de água. Ou ainda, que 1 mol de glicose reage com 6 mol de oxigênio para formar 6 mol de gás carbônico e 6 de água. Então, essa proporção é importante, né? 1 para 6 para 6 para 6, né? Então, se você for escrever, você pode fazer da seguinte fórmula, da seguinte forma. Então, mols que estão reagindo aqui, vou fazer uma tabelinha. Ficou tudo torto, mas tudo bem. Então a gente tem um mol aqui, reagindo com 6 aqui, formando 6 aqui e 6 aqui, né? Pera aí. Pronto, tive que pausar o vídeo porque eu espirrei. Não queria estourar o tímpano de vocês aí, quem tá de fone de ouvido, né? Então, o que acontece? Você tem essa proporção. Cadê o meu ponteiro? Tá aqui. Então, se você estiver reagindo, digamos, meio mol de glicose, então, meio mol de glicose. O que aconteceu? Daqui para cá, você dividiu por 2, não foi? Então, quer dizer que essa mesma operação vai se repetir em todos os outros componentes. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Então a gente vai ter aqui 3, 3, 3. Então meio mol de glicose queimado vai exigir 3 mols de gás oxigênio para formar 3 de CO2 e 3 de água. Entendeu? E aí tem inúmeros outros exemplos, né? Por exemplo, se a gente tiver 2 mols aqui, então isso quer dizer que daqui para cá ele multiplicou por 2. Essa regrinha que eu estou fazendo vale para multiplicação e divisão, tá? Não vai fazer tipo, somou 1, então vou somar 1 nos outros. Não. Multiplicação e divisão. Então daqui para cá vai multiplicar por 2.
daqui para cá, multiplicar por 2 e daqui para cá, multiplicar por 2. Então a gente vai ter 12, 12, 12. Então, para queimar 2 mols de glicose, você vai precisar de 12 mols de oxigênio, forma 2 de CO2, 12 de CO2 e 12 de água. Beleza? Então tá. Então essa aqui é a questão da receita que eu estava falando para vocês, lembra? Na aula passada. Se você vai dobrar uma receita, você tem que dobrar os ingredientes, né? Então você vai fazer um bolo e você precisa de, sei lá, 3 ovos. Se você quiser fazer 2 bolos, você vai precisar de 6 ovos, né? Você vai dobrar. Dobra o seu resultado e dobra o requerimento, né? Os ingredientes. Agora é o seguinte, olha. Além dessa relação toda, também dá pra gente pensar o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui para não ficar muita bagunça. Depois tenho que ver de fazer uma borracha maior nesse programa aqui. Essa borrachinha é muito pequenininha. Larari. Larará. Pronto. Tá. Então é o seguinte. Além dessa relação com mol, você pode fazer essa relação para outras coisas também. Principalmente massa. Então você pode fazer a relação para massa. A massa da glicose de 1 mol é de 180 gramas. O oxigênio, ele é 32, mas ele está multiplicado por 6 aqui. Então, ele vai ser 160 seria 5 mols, né? Então seria 192. 192 gramas que estão reagindo aqui. Por quê? 1 mol de O2 é 32 gramas. Então aqui eu fiz 6 vezes 32. Beleza? O CO2, 44. Então, se fosse 5 vezes, seria 220 mais 44, 264. 264 gramas. E a água é 18 vezes 6. Então, 90 mais 18, 108 gramas. Fiz tudo de cabeça, hein? Então, veja só. A lei de Lavoisier diz pra gente, a da conservação de massa, que quando acontece uma reação química, toda a massa que você tinha como reagente no início se transformou no final. Então, se você somar esses números aqui, olha, quanto que vai dar? Vai dar 372. E se você somar esse daqui, vai dar 372. Então veja que toda a massa que você tinha como reagente se transformou em produto depois, entendeu? Existem algumas reações em que o produto pode ser gasoso. E aí você não enxerga ele ou não consegue medir ele diretamente com uma balança, né? Mas a massa dele está lá, entendeu? Então, numa reação, tudo que está reagindo, a massa somada de tudo, é igual a massa somada de tudo no final que está sendo produzido. Beleza? A massa ela não é nem criada e nem destruída. Ela só se transforma de um estado em outro. Tá bom? Além disso, além dessa propriedade de conservação da massa, a gente pode aplicar aquela mesma lógica que a gente estava falando de dobrar as quantidades com número de mols e tal para as massas, entendeu? Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer... Digamos que eu quero saber quanto de oxigênio eu vou precisar
o quanto de água eu vou formar se eu queimar 90 gramas de glicose. Eu quero saber isso daqui. Como que faz? É a mesma coisa de antes. Você vê que daqui para cá você dividiu por 2. Lembra que é sempre vezes ou dividir. Então daqui para cá você vai dividir por 2 também. Então o x vai ser 54 gramas. Beleza? Então, o estudo desse tipo de... O uso desse tipo de lógica é o que a gente chama de estequiometria. Você correlacionar as proporções de átomos ou mols que estão nos reagentes com o que tem nos produtos e essas quantidades com as massas. Beleza? Aqui eu já forneci para vocês as massas molares, né, das substâncias. O exercício, às vezes, ele poderia dar as massas dos átomos para você calcular das moléculas, né? E você tem que lembrar sempre que você tem que multiplicar, né? Então, quando você tem tipo esse 192 que eu escrevi, isso daqui vai ser 6 vezes 32, né? Lembra de levar em consideração aqui, ó, o coeficiente estequiométrico. Tá bom? Então é isso aí, gente. Com isso eu acho que a gente tem todo o pré-requisito para conseguir fazer os exercícios que eu planejei pra gente hoje. Ah, então quando eu esfrego mais rápido a canetinha aqui, ele faz um círculo maior, vocês estão vendo? Bom saber. Tá. Então vamos ver aí. Essas questões são da página 276, tá? Deixa eu escrever aqui. Página 276. Enunciado das questões 13 e 4, ele diz aí: o clorato de potássio, KClO3, ao ser aquecido, sofre decomposição, produzindo cloreto de potássio e gás oxigênio. O gás oxigênio pode ser recolhido utilizando-se a seguinte aparelhagem. Então, ele aquece aqui essa substância, esse pó, né, um sólido. Ele vai formar um gás, e aí esse tubinho ele passa por dentro de um ambiente com água aqui, e borbulha o gás fica preso aqui, ó. Ele deu a reação aqui pra gente, isso é importante, né? Vou até copiar aqui. Então é 2KClO3 formando 2KCl mais 3O2. Ele deu até balanceado já. Ele diz aí: a decomposição de 245 gramas de KClO3 produz 149 de KCl. Qual é a massa de O2 produzido? Nota que a gente nem sabe as massas molares aqui das substâncias, tá? Mas ele falou o seguinte, olha, decompôs 245 gramas desse daqui e formou 149 gramas disso daqui. Qual que é a massa formada desse? É isso que ele quer saber. Aí é só você lembrar que essa massa aqui é igual à somatória dessas duas. Então, 245 é igual a 149 mais x. Então, x é 245 menos 149. Se fosse 145 aqui, seria 100, né? Mas aí tira 4, então 96 gramas. Tudo bem? Então nem precisou da massa molar nem nada, né? É só fazer a conservação de massa. 4. Então esse foi o exercício 3. 4 ele diz: se quisermos obter 48 gramas de O2, que massa de KClO3 deverá ser usada? Então, deixa eu escrever de novo aqui rapidinho. 2KCl mais 3O2. E aí a gente descobriu que quando reage 245 gramas aqui, forma 149 gramas aqui,
e 96 gramas aqui. Aí ele falou, se quisermos 48 gramas de O2, qual é a massa que a gente vai precisar desse? Então, ele quer 48 gramas desse. E aí ele pergunta, qual que é a massa que a gente vai precisar aqui? Olha só. Daqui para cá, o que aconteceu? Ele dividiu por 2. Então, daqui para cá, basta dividir por 2 também. Então, quanto que vai ficar? Y é metade de 245, que é 122,5. Tudo bem? Bem de boa, né? Só ir usando as propriedades aí que o negócio vai fluindo. E para a gente fazer o 5, deixa eu explicar mais umas coisinhas aqui. Deixa eu ver, se eu passar o apagador... Tá, eu não apago a imagem. Tá, então... 5. Ele diz aí, um dos óxidos responsáveis pela chuva ácida é o NO2. Esse óxido se forma pela reação entre gás nitrogênio e oxigênio. Ele deu a reação aqui. Determine os volumes dos gases nitrogênio e oxigênio necessários para produzir 100 litros de NO2. Esse daqui a gente vai ter que usar a propriedade dos gases de Gay-Lussac que o livro apresentou. O que ela diz? Que se você tiver uma reação só com gases, então digamos que tá lá. Deixa eu pensar. C2H6, que é um gás chamado etano. Mais O2 vai formar CO2 mais... Estão vendo os passarinhos tudo no fundo aqui? Os passarinhos estão doidos. 2 aqui. 3 aqui. 4 com 3, 7. 7 sobre 2. Então, tá aí a reação equilibrada do gás etano, que não é do exercício, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Então, se você for ler isso daqui, como a gente falou antes, como que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte. Aqui a gente tem 1 mol. Aqui a gente tem 3,5, que é 7 sobre 2, né? Mesma coisa. Aqui tem 2 e aqui tem 3. Se a reação só tiver gás, então aqui é gás, aqui é gás. Se a reação só tiver gás, esses números aqui que estão representando os números de mol, valem para volume em litros também, por exemplo. Então, se você fizer isso daqui em volume, aqui também vai dar, olha, 1 litro, 3,5 litros, 2 litros, 3 litros. Então, veja, quando você olha essa reação e você fala que 1 mol do gás queimado formou 2 mols de CO2, você também pode falar que 1 litro do gás queimado formou 2 litros do CO2. Entendeu? É o mesmo número. Vale para volume aqui, no caso dos gases. Isso é bem interessante e facilita bastante a vida da gente. E é o que a gente vai usar para resolver esse exercício de agora. Então, ele deu a reação aí. N2 mais 2O2 formando 2NO2. Então, se a gente ver aqui, a gente teria, né, 1 mol reage com 2 mol para formar 2 mol aqui. Mas, como é todo mundo gás, a gente também pode dizer que aqui reage 1 litro com 2 litros aqui para formar 2 litros aqui. E aí ele falou, olha, determine os volumes dos gases, nitrogênio e oxigênio, necessários para produzir 100 litros de NO2. Então, quando está formando 100 litros, ele quer saber quais são os volumes aqui e aqui.
E aí, é aquele jeitinho lá que a gente estava fazendo, né? Então, daqui para cá, você multiplicou por 50. Então, daqui para cá, vai ter que multiplicar por 50 e aqui também. Então, a gente vai ter que x vai ser 1 vezes 50, que é 50 litros. E y é 2 vezes 50, que é 100 litros. Tá bom? Então, por hoje é só, gente. Espero que tenha ficado claro isso daí para vocês, tá? Vocês viram que é bem tranquilo, né? A gente vai estar sempre fazendo essas tabelinhas aqui, em que o primeiro passo é escrever a reação, tá? Isso daqui é importantíssimo, você não pode deixar de escrever a reação. Mesmo que ela já esteja dada aqui no enunciado, se você não escrever aqui, para você poder rabiscar e tal, você vai se atrapalhar na sua organização. Então escreva a reação e aí coloca aqui as propriedades que você está estudando. Primeiro mol, aí você copia os coeficientes estequiométricos, né? E depois volume ou massa, o que quer que seja que o exercício esteja pedindo. Tá bom? Então, bons estudos, se cuidem, qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Abração, até mais.